Vamos iniciar nosso webinar. Para garantir que todos estejam ouvindo, por favor, cliquem na mãozinha aí, quem estiver ouvindo bem. Ok. Ótimo. Obrigado pelo retorno, pessoal. Então, nosso webinar de hoje falaremos sobre mapa de performance do processo, que transformar o processo é muito mais do que desenhar caixinhas, né? E por que nós fazemos essa afirmação? Porque o mapeamento do processo, ele passa por algumas etapas, né, da transformação do processo, e uma delas é o desenho do fluxo. Só que além do desenho do fluxo, uma das etapas mais importantes é o desenho do sistema de performance desse processo, como que ele será medido. E é isso que nós vamos abordar neste webinar de hoje. Então, vou fazer uma breve apresentação. O meu nome é Silvio Israel Costa, eu sou bacharel em Sistemas de Informação, pós-graduado em Lean Management, atuo há mais de 14 anos na EUAX, atuo em projetos dos mais variados segmentos, né, principalmente em desenvolvimento de software, implantação de PMO, escritório de projetos, e ultimamente eu tenho trabalhado fortemente em análise e desenho de processos, né, tenho certificação PMP pelo PMI, certificação CBPP em gerenciamento de processos de negócio e certificação ITIL pela Exim. E o objetivo é eu compartilhar um pouco dessa minha experiência obtida aí ao longo desses 14 anos com vocês, para representar aí algo bem importante para o nosso mercado de processos. Então, nossa agenda, falaremos brevemente sobre alguns conceitos teóricos, né, do tema. Vamos abordar algumas aplicações, né? Então vamos demonstrar para vocês algumas aplicações de como que nós estamos enxergando o desenho do sistema de performance, e vamos abrir aí um tempo ao final para perguntas, né, caso alguém tenha alguma dúvida, para sanar as dúvidas em relação ao conteúdo deste webinar. Um pouquinho do que é a EUAX. Então, para quem não nos conhece, né, esse nome EUAX, o que ele significa? Por que a empresa tem este nome, né? EUAX significa bravo em latim, bravo do significado de contemplação ao final de uma grande apresentação, né? E a EUAX, nos seus serviços, busca entregar serviços de excelência e, ao final, criar esse sentimento no cliente de contemplação, né? De que o cliente diga bravo para o serviço entregue. Além disso, a EUAX, para entregar esses serviços, ela tem 3 principais competências, né, que são projetos, processos e estratégia. E dentro dessas principais competências, ela tem linhas de serviços de consultoria, outsourcing e capacitação. Então, desde o planejamento estratégico de uma empresa, né, o planejamento estratégico é onde que essa empresa quer chegar no futuro, passando pelos projetos, né, quais são os projetos que vão fazer a empresa chegar nesse lugar no futuro, e os processos que vão suportar a eficiência operacional dessa empresa. Então, nosso objetivo, através dos nossos serviços, é entregar esse modelo de gestão para que a empresa consiga realizar os seus objetivos, né, para realizar a sua estratégia ao final. Então, passando pelos projetos e pelos processos na sua estrutura e realizando ao final desse trabalho a estratégia da empresa. A EUAX também possui 2 produtos, né? O Artia e o Twigo. O Artia é uma plataforma de gerenciamento de projetos 100% web, muito bacana. Para quem não conhece, se cadastra lá, tem uma parte free, onde você consegue cadastrar projetos, fazer apontamento de horas, tem uma página do projeto, né, com resumo de status report, um portal do projeto, na verdade, que é bem bacana, tem a visão de Gantt, visão de cronograma, é bem interessante a ferramenta para quem está estruturando e quer conduzir, né, fazer acompanhamento de projetos de transformação de processo. Então, vale a pena conhecer a ferramenta, fica o convite para o site conhecê-la. E nós temos também o Twigo, né? O
Twigo é uma plataforma de EAD voltada para universidades corporativas. Então, lá dentro você consegue gerenciar carreiras de treinamentos, gerenciar progresso de trilhas de treinamentos, avaliação de desempenho, né, em treinamentos. Então, uma plataforma bem bacana também. Acessem o site lá, conheçam melhor a ferramenta. Fica o nosso convite. Bom, entrando no nosso tema, vamos falar um pouquinho de processo de negócio, né? É impossível falarmos de desempenho de processo, ou falarmos em processo, sem entendermos o conceito do que é o processo de negócio, né? Então, o CBOC, para quem não conhece, é o corpo de conhecimento em gerenciamento de processos de negócio. O CBOC é o livro, né, que contém as melhores práticas em gerenciamento de processos de negócio. E lá dentro do CBOC existe uma definição do que é um processo de negócio, que diz que é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Ou seja, é um encadeamento de atividades que estão agregando valor para gerar um produto ou resultado, né? Então, esse conceito de processo ele é bem importante para nos situarmos, né? O que é um processo, então, para conseguir diferenciar isso. Você ainda traz uma classificação em 3 tipos de processo de negócio, que eles podem ser primários, né? Que é o que está adicionando valor ao produto final, né, adicionando valor ao cliente, né, que está no final desse processo ponta a ponta. Pode ser um processo de suporte, que vai suportar, né, quais são os processos que suportam esses processos primários, e os processos de gerenciamento, que vão dar o direcionamento para esses processos primários. Tá? Então, basicamente, dividido nesses 3 tipos, nós vamos falar especificamente do sistema de performance que se aplica para qualquer um dos 3 tipos de processo, mas a gente vai focar sempre no primário, que é o que está adicionando valor ao cliente, até para a gente limitar um pouquinho, como a gente tem um tempo restrito, é importante a gente limitar um pouquinho, e nós vamos ver como que funciona isso, né? Como é que funciona um sistema de performance para um processo ponta a ponta ao longo desse webinar. Então, compreendendo o que é o processo de negócio, né, esse encadeamento de atividades, tem mais um conceito bem importante para a gente falar antes de iniciarmos o tema performance, né? E esse conceito é o processo ponta a ponta. O que é um processo ponta a ponta? É aquele que ultrapassa as barreiras funcionais para entregar valor ao cliente, né? A definição que nós temos dele. Mas, na prática, o processo ponta a ponta, ele não é um processo departamental. Então, quando a gente fala de processo ponta a ponta, por exemplo, nessa figurinha que a gente tem aí, a gente tem um processo, por exemplo, do pedido à entrega. Esse é o processo. Então, o processo entra lá pela área comercial, passa pelo recebimento de mercadorias, pesagem, produção, manutenção, estoque, até a expedição. Ou seja, o processo ele ultrapassa as barreiras funcionais da organização. E por que a gente fala que o processo precisa ser ponta a ponta, né? Ultrapassar essas barreiras da organização? Porque se o processo for departamental, por exemplo, eu tenho o processo de vendas, eu tenho o processo de expedição. Quando você vai administrar, gerenciar esses processos isoladamente por departamento, você cria dificuldades, porque muitas vezes você vai melhorar um processo impactando em outros processos, sem analisar esse impacto nesses outros processos, né, nesses outros departamentos. Então, a visão que o BPM traz de processo é ponta a ponta. Então, o processo sempre vai ser de até. Nesse caso aqui, do pedido até a entrega. Tá? E para ilustrar um pouquinho melhor o que é esse processo ponta a ponta, a gente traz aqui um exemplo de um estudo de caso, né, da pizza do Zé. Então, o que é esse processo ponta a ponta na prática, Silvio? O processo ponta a ponta, neste exemplo, a gente tem a pizza do Zé, que é uma organização, tá? Essa organização tem 3 departamentos.
o departamento de atendimento, o departamento de produção e o departamento de entrega, ok? Esses departamentos, eles têm atividades que eles executam num processo ponta a ponta. Essa setinha verde representa esse processo ponta a ponta. E esse processo ponta a ponta é da recepção da ligação até a cobrança do pedido, tá? E esse processo, como que é o fluxo dele, né? Imaginem que o departamento de atendimento da Pizza do Zé recebe uma ligação, depois tem uma outra atividade que é registrar o atendimento. Depois do registro do atendimento, esse pedido vai para o departamento de produção, que vai preparar a pizza e assar a pizza. Depois vai para o departamento de entrega, que vai embalar a pizza, entregar a pizza e cobrar a pizza. Então, esse é o processo ponta a ponta. E veja que ele passou por 3 departamentos da empresa. E o que nós precisamos medir nesse caso, para saber se esse processo está bom ou está ruim, é o todo, é o processo ponta a ponta, e não o desempenho do departamento. Quer ver, por exemplo, a gente tem o quadrinho ali ao lado, onde a gente tem os 3 departamentos da Pizza do Zé, o departamento 1, 2 e 3, né? O atendimento, a produção e a entrega. Imagina que a Pizza do Zé recebeu 3 pedidos. O pedido 1 passou pelo atendimento sem nenhum problema, passou pela produção sem nenhum problema, mas deu um probleminha lá na entrega. O pedido 2 passou pelo atendimento sem problema e deu um probleminha lá na produção, e a entrega foi tudo ok. E o 3 deu problema no atendimento e o resto foi ok. Então vejam que numa reunião de gestão, o Zé vai chamar o gerente de cada um desses departamentos e vai perguntar para o gerente de cada um desses departamentos: e aí, como é que está a produtividade ou a eficácia de vocês do departamento? E cada gerente aqui vai responder que está com 66% de conformidade, né? Imagine que quanto maior o volume de pedidos, essa conformidade aumentaria, né? Se nós tivéssemos 10 pedidos e um com problema, essa conformidade seria de 90%. Mas nesse exemplo aqui, o gestor de cada departamento diria que está com 66% de conformidade, porque 2 de 3 pedidos deram certo, né? Então, imaginem que nessa reunião, o Zé, que é o dono da pizzaria, fala assim: ó, pessoal, vocês precisam melhorar, mas vocês estão ali na 7, né? Mas vocês estão em 66%, pô, a gente podia chegar em 80% para melhorar. Então, isso seria uma questão de analisar por departamento essa eficiência, né, do processo. Agora, me digam qual que é o resultado para o cliente da Pizza do Zé. Qual que é o resultado do processo ponta a ponta da Pizza do Zé? Ou seja, quantos por cento dos pedidos saíram da Pizza do Zé sem problema? Foi 0. E por que foi 0? Porque absolutamente todos os pedidos deram problema. Então, a eficiência deste processo ponta a ponta é 0. Então, vejam a diferença quando você mede um processo ponta a ponta e mede um departamento. E o que interessa no final das contas para um cliente da pizzaria, né? Interessa o que o cliente recebe. É ele que vai avaliar, ele que vai voltar da pizzaria para fazer uma nova compra. E não o resultado do departamento. Então, vejam que sensível essa diferença entre o resultado do departamento e o resultado do processo ponta a ponta. E aí, a importância de você ter esse processo ponta a ponta mapeado para conseguir medir esse resultado final. Ok? Então, esse é um conceito bem importante para a gente conseguir falar em performance, compartilhando aqui. E aí, para a gente entrar na performance, eu vou lançar uma pergunta para vocês sobre se a sua empresa aplica esse conceito de processo ponta a ponta. Tá? Vai aparecer aí na tela de vocês. Vocês têm aí um minutinho para responder. Um minutinho para vocês responderem, para a gente avaliar aí o resultado da enquete, né, com os nossos participantes.
Ok, 10 segundos. Perfeito, vou lançar as respostas aqui para vocês. Deixa eu compartilhar. Já vai aparecer aí na tela de vocês as respostas. Então está aí, ó. 4% não está trabalhando atualmente, então não consegue responder essa pergunta, né? 46% não aplica o conceito de processo ponta a ponta, né? Os processos são por departamento. 46% respondeu que aplica, mas não tem um indicador resultante do processo. Um número bem surpreendente. E 4% aplica indicador de processo. Muito interessante, né? Esses resultados. E é isso que acontece no mercado. A maioria das empresas reconhecem a necessidade de gestão da performance dos processos e muitas vezes tem dificuldade em aplicá-la, né? Em definir qual que é o indicador resultante daquele processo. E é sobre isso que a gente vai abordar na sequência. Tá, vamos voltar aqui. E agora, para a gente falar de performance, o que é um processo saudável, né? O que é um processo bom? O que é um processo de resultado? Muitas empresas, e aqui entra o nosso conceito, né, de que o mapeamento de processo, né, transformação de processo, ele não é simplesmente um desenho de caixinhas, né? Porque é comum as organizações confundirem transformação de processo, mapeamento de processo, com um fluxo de atividades extremamente perfeito, onde as coisas acontecem exatamente onde tem que acontecer. Então, o processo saudável, ele não é simplesmente um fluxo perfeito de execução das atividades. Então, vejam que quando você olha para um processo, como este exemplo aqui, né, você vê que as coisas estão acontecendo quando deveriam, vocês têm as raias, né, que dizem quais são os papéis que estão executando cada uma dessas atividades, porém, ao final desse processo, né, a gente tem uma interrogação ali. O que esse processo de fato está entregando para a empresa, né? O que de fato, qual que é o resultado desse processo? Você consegue olhar para esse desenho de caixinhas, imaginem na empresa de vocês, né? Todo mundo tem um processo, já viu algum processo dentro da empresa, né? Algum processo desenhado, seja ele num paisagem, seja ele num Visio, enfim, em qualquer ferramenta ou mesmo impresso. Imaginem esse processo, quando vocês olham e leem esse processo, por mais que vocês entendam exatamente o que está acontecendo nesse processo, de quem que é a responsabilidade, o que está fazendo naquele momento, vocês conseguem olhar para esse processo e enxergar se esse processo está bom ou está ruim? Então, reflitam sobre isso. Porque quando você tem um fluxo de atividades perfeito, um desenho perfeito, né, ou seja, as caixinhas perfeitas, você vai olhar para esse processo, você não sabe se ele está bom ou está ruim. E para saber isso, você precisa medir esse teu processo. E para medir, você precisa ter um mapa de performance desse processo. Vejam, esse mesmo processo agora visto na perspectiva de mapa de performance. Imagine se você pudesse ler o seu processo dessa forma. Então, você tem um indicador resultante. A gente já vai detalhar um pouquinho o que é esse indicador resultante, né? Então, você tem um resultado desse teu processo, uma meta desse teu processo, e você consegue montar a rede, né? Montar quais são os indicadores, drivers, né? Ou intermediários, que influenciam nesse teu indicador resultante. Veja o resultado do efeito disso, né? Você vai conseguir enxergar exatamente qual é o ponto do processo, porque você vai passar a medir todo o teu processo. Qual é o ponto do processo que está afetando diretamente o indicador resultante desse teu processo. Então, você passa a ler números e não ler mais fluxo de atividades. Então, se alguém perguntar para você se o teu processo está bom ou está ruim,
você vai lá no indicador resultante e vai ver se ele estiver verde, ou seja, atingindo a meta, o teu processo está bom. Se ele estiver vermelho, o teu processo não está bom, você não está conseguindo atingir os indicadores intermediários, drivers, que vão gerar aquele indicador resultante. Olha que rico que é você poder ler o seu processo dessa forma, através de números, para você vender isso, você que é da área de processos, vender isso para a alta gestão da sua empresa. Mostrar para o seu diretor, mostrar para o seu gestor qual é efetivamente o resultado do processo dele através de um número. Você olha para esse número e sabe se o processo está bom ou está ruim. E não aquela conversa de louco, né? E aí, teu processo está bom ou está ruim? Aí um olha para a cara do outro na reunião e fala assim, depende. Se você perguntar para o fulano, tá bom. Se você perguntar para o Beltrano, tá ruim. Então, isso cria uma diferença muito grande. A área de processos é muito bem reconhecida quando implanta um sistema de performance para medir os seus processos. Vejam como está o mercado em relação ao gerenciamento da performance de processos, né? Aqui a gente traz alguns dados da BP Trends, que é o Business Process Trends, né? Que traz pesquisas do mundo inteiro, né? Sobre como que está o gerenciamento da performance na visão das organizações. Então vejam que somente 27% das organizações gerenciam os processos através da performance. Todas as outras gerenciam através das caixinhas, ou acham que gerenciam, né? Porque não conseguem gerenciar um processo simplesmente olhando para as caixinhas. Precisa medir o processo, né? Então, olha como esse percentual é baixo, olha o quanto a sua empresa pode se destacar das demais empresas fazendo a medição e o mapeamento da performance dos processos. 42% das empresas gostariam de investir mais em sistemas de performance. Então, as empresas reconhecem, né, praticamente metade das empresas pesquisadas, reconhecem que precisam investir em sistemas de performance, precisam melhorar. Porém, 23% somente planejam contratar treinamentos voltados à performance de processo. Então, treinamento especificamente voltado à performance de processo, o volume é baixo. As empresas reconhecem, mas não investem. Então, como que vão ter esse retorno? Então, depende de vocês, que são das áreas de processo, puxarem isso, entenderem como que funciona esses sistemas de performance e executarem esse sistema de performance para conseguir a performance dos processos de vocês. E aí, para compreender como que isso funciona, está aqui de novo o nosso exemplo da pizza do Zé, né? Então, cada processo ponta a ponta, ele tem um indicador de performance se o processo está indo bem ou mal, né? O nosso sinaleiro ali, ele está verde, amarelo ou vermelho. Ou seja, ele está num nível de alerta, ele está ruim ou ele está bom. Você tem que conseguir responder como está o seu processo dessa forma. Você não pode chegar numa reunião de gestão e dizer para o seu gestor, para o seu diretor, o processo depende. Se você perguntar para o pessoal do movimento, tá bom. Se você perguntar para a produção, tá mais ou menos. E para a entrega tá ruim. Tá, mas e o teu processo ponta a ponta? Tá como? Você precisa saber responder essa pergunta. E é o indicador resultante do teu processo ponta a ponta que vai te ajudar a responder essa pergunta. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, da pizza do Zé, o indicador resultante pode ser margem de contribuição, ou seja, é quanto de resultado que esse processo da recepção da ligação à cobrança da pizza está dando de resultado, de margem para a empresa. Então, baseado nessa margem, você vai saber que nesse indicador resultante, que é a margem, se ele estiver bom, você vai entender drivers, o porquê que ele está bom e onde que você pode melhorar. E se ele estiver ruim, você vai identificar quais pontos do processo que você precisa transformar. E transformar o processo não é necessariamente fazer um mapeamento do processo todo, montar o as-is, montar o to-be. Você consegue fazer transformação de processos aplicando os quick wins, né? Que são aquelas pequenas melhorias que você coloca ao longo do processo
que não necessariamente você precisa de investimento em TI, porque as pessoas, a maioria dos analistas de processo são induzidos a achar que automatizar tudo vai resolver os problemas. Nem sempre automatizar, usar a TI para melhorar um processo é uma saída. Então, você pensa nesses quick wins, você começa a analisar, você abre sua cabeça para implementar esses quick wins, né, implementar essas pequenas melhorias rápidas para cortar o mato alto, ou seja, você vai conseguir grandes resultados com um esforço menor. E como que você consegue isso, né? É sabendo onde que você precisa atuar. Se você não souber exatamente qual indicador do teu processo está afetando esse indicador resultante, para conseguir resolver o teu problema, você vai ter que olhar todo o teu processo. Já se você estiver medindo ele através de indicadores, você vai e age exatamente naquele ponto que está com problema no processo. Então, olhem a sensível diferença para vocês que são das áreas de processo, atuarem nos processos das empresas de vocês. Então, o sistema de performance ele vai permitir que você faça isso de uma forma muito mais direta, que você resolva efetivamente os problemas que estão impactando nos indicadores resultantes dos seus processos. E aqui nós temos um exemplo da pizza do Zé, com o mapa de performance do processo ponta a ponta da pizza do Zé. Então vejam, né, a gente falou que o indicador resultante, que está ali à direita, é a margem de contribuição, né? É quanto que a pizza do Zé gera de dinheiro para o acionista lá, né? Quanto que ele gera para a empresa. Essa margem de contribuição, ela é afetada pelo percentual de satisfação dos clientes e pelo índice de recorrência, ou seja, existe um custo de marketing do Zé para conseguir clientes. E para ele, quando ele adquirir um cliente, é importante que esse cliente volte a comprar na pizzaria, né? Então, a recorrência dos pedidos, a recorrência dos clientes é muito importante para a pizza do Zé. Então, se ele não tiver esse índice de recorrência, ele vai afetar a margem de contribuição. Existe o tempo de entrega, que afeta esse índice de recorrência, porque se o tempo de entrega for ruim, os clientes não vão mais querer pedir a pizza do Zé, porque tem que esperar muito. E o tempo de entrega também afeta o percentual de satisfação do cliente. Para o tempo de entrega, nós temos o tempo de produção, que afeta esse tempo de entrega, e nós temos os produtos agregados, né? Então, o refrigerante, a sobremesa, tudo que é vendido é contabilizado para o faturamento do Zé, mas também influencia no tempo de entrega. E lá em cima nós temos as ligações perdidas, né? Ou seja, se você tentar ligar para o Zé 1, 2, 3 vezes e não conseguir ser atendido porque tem fila de espera na URA, né, da pizza do Zé, ou porque o telefone tocou e ninguém atendeu, você não vai mais voltar a comprar a pizza do Zé. Então você vai ter você vai afetar o indicador do índice de recorrência. Então vejam que a gente consegue enxergar o processo através de indicadores e a relação entre esses indicadores. Então, qual indicador que afeta qual indicador, que são os drivers, né, os indicadores intermediários, e que no final vão afetar a margem de contribuição. Então, a leitura desse processo do Zé, que a gente traz de exemplo aqui, é a seguinte: eu tenho uma margem de contribuição que está laranja, ou seja, não está atingindo a meta, está no nível de alerta, e eu tenho esse indicador afetado pelo índice de recorrência, ou seja, eu não estou conseguindo gerar a recorrência que eu precisava para garantir a minha margem de contribuição. E daí eu vou analisar esse meu mapa de performance. Então, eu não estou conseguindo atingir o meu índice de recorrência. Será que é por causa do meu tempo de entrega? Quando eu vou ver meu tempo de entrega, eu estou atingindo as minhas metas, ou seja, não é isso que está afetando o meu índice de recorrência. Porém, quando eu vou avaliar o meu indicador de percentual de ligações perdidas, ele está vermelho. Então, é ele que está afetando o meu índice de recorrência. Então, lendo esse processo, eu tenho um problema no tempo de produção. Eu estou demorando mais do que a minha meta. Ele está laranja também. Só que como eu estou verde no tempo de entrega, então significa que, neste momento, o tempo de entrega está bom e está com o tempo ruim de produção. Mas, se eu não tomar nenhuma atitude no meu tempo de produção,
muito provavelmente eu vou começar a afetar o tempo de entrega daqui a algum tempo. Então, significa que, olhando para esse mapa de performance desse processo, eu preciso ir lá e agir no tempo de produção, mas, prioritariamente, eu preciso ir lá e agir no meu processo no atendimento, no processo de recepção de ligações, porque eu estou com um problema crítico na recepção de ligações. Então, resolvendo esse problema desse indicador que está vermelho da recepção de ligações, consequentemente, eu vou afetar meu índice de recorrente, vai passar a ficar verde, se eu fizer uma boa transformação na recepção da ligação, obviamente, né? E, consequentemente, eu vou melhorar a minha margem de contribuição. Então, vejam que a leitura do processo muda completamente. Você deixa de ler as caixinhas, você deixa de ler o fluxo das atividades e passa a ler os indicadores do seu processo. E mais do que isso, você tem, para cada processo ponta a ponta, um dono de processo. O dono de processo, dono do processo, é quem responde pela performance do processo. E a gente tem, na margem de contribuição, né, que é o indicador resultante, um dono atribuído, que consequentemente vai ser o mesmo dono do processo. Ou seja, digamos que o Zé, que é o dono da pizzaria, ele é o dono deste processo, da recepção da ligação à cobrança da pizza, e ele responde por esse indicador de margem de contribuição. Porém, existe um outro indicador, que está lá em vermelho, que é o percentual de ligações perdidas, que lá no atendimento, ele tem o Pedrinho trabalhando no atendimento. Quem vai responder por este indicador vai ser o Pedrinho. O Pedrinho é dono deste indicador. Então, cada indicador desses tem um dono, que é a pessoa que vai responder pela performance deste indicador. E lá, ao final do processo, por mais que o Zé seja o dono do processo e responda pela margem, que é o indicador resultante, ele tem um instrumento para cobrar do dono de cada indicador quais são as ações que cada um desses donos está atuando para resolver os seus problemas de performance. Então, vejam que abordagem interessante quando você consegue agir especificamente no ponto do processo onde está o problema e consegue, através de pequenas implementações, os quick wins, resolver esses problemas e gerar o resultado final, né, o indicador resultante do seu processo. Ok? E qual é a entrega de valor que vocês terão para as organizações de vocês implementando esse mapa de performance, né? Então, a primeira coisa é o accountability, né? O que é o accountability? É dar nomes aos bois, né? Conseguir identificar quem é o dono de cada indicador dentro do processo. Então, a gente não olha mais indicador de departamento, a gente olha indicador de processo ponta a ponta, porém, cada indicador driver, cada indicador intermediário vai ter um dono, e a gente sabe de quem cobrar e por que cobrar, porque cada indicador desse vai ter uma meta estabelecida. Então, você com esse accountability, né, com essa responsabilidade sobre o indicador, você vai saber de quem cobrar e como cobrar. Além disso, você cria uma cultura de prestação de contas, né, que são as cerimônias. O que é essa cultura de prestação de contas? Mensalmente ou periodicamente, de acordo com o tipo da empresa, você vai executar cerimônias, que são reuniões, de prestação de contas daquele processo. Então, por exemplo, no processo que a gente mostrou ali, no mapa de performance que a gente mostrou, tem que ir lá e dizer por que o processo dele está vermelho e dizer quais são as ações que ele está tomando para resolver aquele vermelho, para melhorar o percentual de ligações perdidas, né? Ou seja, para reduzir, né, o percentual de ligações perdidas. Então, o Pedrinho, todo mês, tem que ir lá na frente da diretoria e defender o indicador dele. E, sucessivamente, cada dono de indicador tem que ir lá e defender o seu indicador. Então, essa cultura de prestação de contas, estudos mostram que aumentam em até 15% a produtividade das equipes, quando você tem que prestar contas por algo. Então, isso é algo muito importante também quando você monta um mapa de performance de um processo. A capacidade de transformação. Então, você passa a conseguir transformar o seu processo ponta a ponta, porém,
atuando pontualmente onde estão os problemas. A sua capacidade de transformação, ela fica muito otimizada, porque você não precisa perder 6 meses olhando o processo ponta a ponta da pizza do zero. Você, em 2 semanas, vai lá, analisa o processo de atendimento e aplica os quick wins, aplica as melhorias naquela parte do processo de atendimento. Obviamente, você tem que analisar o impacto disso no processo ponta a ponta. Mas a sua capacidade de transformação, a disponibilidade do time de processos para ir lá e melhorar esses processos, aumentem muito, porque vocês não vão mais ficar em projetos de 6 meses, 1 ano transformando processos. Vocês vão atuar pontualmente onde o processo está requerendo maior atenção, porque vocês estarão medindo o processo através dos indicadores. E, finalmente, né, o foco na performance. Então, você vai conseguir enxergar através de um de performance como está cada indicador do processo de vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês, vou lançar uma pergunta para vocês, né? Se você acredita que a aplicação de um sistema de performance na sua empresa alavancaria o desempenho dos processos de negócio. Eu vou lançar essa pergunta para vocês, baseado no que vocês viram do sistema de performance. Se vocês acreditam que continuar vendo os processos através das caixinhas é a melhor forma de fazer a gestão do processo, ou se vocês acreditam que fazer essa gestão através dos indicadores é melhor. Então, vou lançar a pergunta aí. 1 minutinho para vocês responderem. Vamos lá, mais 10 segundos. Ok, vou lançar as respostas para vocês. Para a gente ver como que ficou a avaliação dos participantes. Então, ninguém acredita que seja pouco provável. Ou seja, todos vocês têm consciência de que um sistema de performance, de fato, ajudaria a empresa. Agora, 44% respondeu que acredita que sim, mas não tem a cultura do processo ponta a ponta. 17% respondeu que acredita que sim, mas não tem certeza quanto ao resultado. E 39% respondeu que sim e traria grandes resultados. O reflexo dessa pergunta é o seguinte, né? Um dos grandes desafios do BPM é resolver o problema da segunda alternativa ali. Acredito que sim, mas não temos a cultura do ponta a ponta. Essa cultura do ponta a ponta, a gente chama de tombamento da organização, né? Quebrar os silos da organização, que é fazer com que a organização enxergue os processos de ponta a ponta, passando pelos departamentos. E de fato, esse é um dos pontos mais difíceis da implementação do BPM. E esse é um dos pontos onde as áreas de processo têm maior dificuldade em conseguir demonstrar e até conseguir apoio da alta gestão para fazer esse tombamento da organização, para enxergar os processos ponta a ponta. E aí entra o segundo ponto. Se você não conseguir fazer esse tombamento da organização, não conseguir enxergar os processos ponta a ponta, você terá muita dificuldade em montar um mapa de performance, porque você vai acabar montando um mapa de performance do departamento. E o que vai acontecer? Você vai passar a enxergar o que nós vimos lá no início da apresentação. Numa reunião de gestão, cada departamento estará com 66% de efetividade, enquanto, de fato, o processo ponta a ponta está com 0% de efetividade. Então, esse é o problema de não fazer o tombamento da organização. E vocês, como gestores de processo, têm esse grande desafio de fazer com que a organização entenda os processos ponta a ponta. Esse é um dos principais itens
que dificultam a implementação de um mapa de performance do processo. E daí, no final, o que acontece? Você continua gerenciando os processos através das caixinhas e, consequentemente, você vai fazer gestão do departamento e não do processo. Tá? 17% respondeu que acredita que a aplicação do sistema de performance alavancaria o desempenho do negócio, mas não tem certeza quanto ao resultado. Quem não tem certeza quanto ao resultado é porque provavelmente não consegue enxergar o processo ponta a ponta e criar esse accountability, né? Porque quando você cria o accountability, quando você dá nome, né, você dá dono para as coisas, você sempre consegue obter esse resultado. Você cria, como foi apresentado, a cultura de prestação de contas, você cria o accountability, você consegue transformar os processos de forma focada. Então, esse resultado, ele aparece com certeza. E para quem acredita, e os 39% que acredita que o sistema de performance alavancaria o desempenho da empresa, traria grandes resultados, é isso mesmo, tá? O sistema de performance, ele vai trazer resultados, porque você vai passar a medir, as pessoas vão passar a prestar contas, você vai ter as metas estabelecidas para cada item do seu processo, né? Dentro do processo, você vai agrupar atividades para gerar indicadores, e no final das contas, você vai gerar impacto através do indicador resultante, e o indicador resultante vai te dizer, olhando para um número de forma binária, se você está bom ou se você está ruim. E não mais aquelas reuniões de gestão loucas, né? Onde, quando vem a pergunta, e aí, o processo está bom ou está ruim? A resposta é, depende. Essa resposta depende tem que sumir das empresas. Nós precisamos ser mais produtivos. Nós precisamos monitorar os nossos processos através de indicadores. Deixa eu fechar aqui e voltar. Vamos atualizar a tela de vocês aí. Voltando. Então, obviamente a gente tem um tempo curto, não consegue aprofundar o tema, né? Mas aqui a gente sai com duas grandes dicas para vocês implementarem os sistemas de performance nas empresas de vocês, né? Então, a primeira delas é que transformar o processo não é somente montar um diagrama de atividades perfeitamente encadeadas, né? Então, você precisa medir o teu processo. Se você não medir o teu processo, dificilmente ele terá eficácia. Você terá um processo onde todo mundo sabe o que precisa fazer, mas ninguém sabe se você está fazendo da melhor forma possível. E qual que é o resultado disso, né? No que isso está impactando para a organização. Então, é muito importante essa medição, né? Você implementar essa cultura de performance na área de processos para medir os processos. E a segunda dica importante é que o mapa de performance do processo representa a leitura do processo através de indicadores. Quando a gente fala de indicadores, a gente está falando de números. E números falam a mesma língua do time da operação, ou seja, dos atores do processo, e a mesma língua da gestão. Então, você consegue se comunicar com os atores do processo e com a gestão da empresa através dos mesmos indicadores, através da mesma linguagem. Você não precisa ficar traduzindo resultados de processo para apresentar numa reunião de gestão. Você tem os números todos em uma página, né? E permite que as ações de transformação sejam realizadas nos pontos que irão refletir o maior ganho. Então, o que a gente falou de cortar o mato alto, né? É comum nos depararmos com empresas onde as empresas nos perguntam, né? Tá, mas por onde eu começo a fazer a transformação de processo? Poxa, eu estou há 2 anos transformando um processo e eu terminei de transformar esse processo e eu não sei se o resultado dele atendeu a expectativa ou não. Bom, se ficou 2 anos transformando um processo, dependendo do processo, depois desses 2 anos, quando entregou o processo já não era mais daquela forma. A empresa já mudou. Então, o que a gente precisa é
fazer pequenas ações de grandes resultados. Então, essa é uma dica muito importante para vocês que são das áreas de processo. Obviamente, a gente precisa pensar grande, mas a gente precisa começar pequeno. Não adianta querer pegar o maior processo ponta a ponta da empresa e transformar ele completamente, fazer um as-is, fazer toda a análise do processo, fazer o to-be e entregar ele daqui a 2 anos. A efetividade desse resultado não será tão grande quanto você implementar pequenas melhorias nos pontos mais críticos e depois que você alavancar os resultados desse processo, aí sim você pode parar para fazer o mapeamento dele. Só que essa parada para implementar essas pequenas melhorias, vai dar uma força muito grande para vocês da área de processo ganharem reforço da alta gestão da empresa de vocês. A alta gestão vai passar a ver valor agregado no que vocês estão entregando para a empresa de vocês. E a partir desse momento, vocês vão ganhar força dentro da empresa para implementar as mudanças, fazer transformação nos processos. Tá? E ao refletir o maior ganho no conjunto de indicadores que mais afetam o indicador resultante. Então, você estará olhando para o número, olhando para os indicadores e atuando na melhoria desses indicadores intermediários, né, ou drivers, que vão afetar esse seu indicador resultante. É o lugar para onde você vai olhar para saber se o teu processo está bom ou está ruim. Ok, pessoal? Então, essas são as grandes dicas que chama de perfil. Espero que vocês tenham compreendido o modelo. Como eu falei, a gente tem pouco tempo, a gente não consegue se aprofundar muito no assunto, mas eu espero que vocês tenham principalmente dado essa informação para conseguir aplicar isso nas empresas de vocês, para que vocês alavanquem os negócios das empresas de vocês e tragam esse diferencial para a área de processos. Tá? Então, caso vocês precisem, estamos disponíveis para ajudá-los, né? Será um prazer discutirmos com vocês, caso alguém tenha algum problema pontual na empresa, no processo, ou queira entender melhor essa questão do mapa de performance para implementar isso, por favor, nos procure. Teremos um imenso prazer em ajudá-los. Nós também temos grupos de discussão no Twigo, onde vocês podem colocar perguntas, né, tirar dúvidas sobre o sistema de performance dos processos. Então, entrem lá no Twigo, cadastrem suas dúvidas lá, nós responderemos e trocaremos informações sempre que possível. Para quem ainda não nos conhece e queira nos visitar, né, a EUAX tem escritórios em Joinville, Curitiba e São Paulo. Então, caso vocês estejam perto, por favor, nos procurem, venham até nosso escritório tomar um café. Teremos um imenso prazer em conversarmos, trocarmos mais ideias sobre desempenho, sobre performance. E agora eu vou abrir um tempinho aí para vocês fazerem perguntas. Tá? Então, vocês podem entrar no menu de perguntas e fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas que vocês eventualmente ficaram ao longo do webinar. Sobre a gravação, a gravação estará disponível no Twigo em alguns dias, tá? Para acessar. Então, basta fazer o cadastro no Twigo, lá vocês conseguem acessar a gravação do webinar. Tem uma consideração aqui. No momento do accountability, tenho visto uma grande dificuldade em encontrar profissionais comprometidos que se responsabilizem pelo impacto que os resultados de seus processos têm sobre os processos das demais áreas. Então, é uma consideração da Annelene, né? Olha só, quando a gente fala em accountability, é muito comum as pessoas se esquivarem, né? É muito difícil você, dentro de um processo, no accountability, delegar e ter força para fazer isso. Então, por isso é importante que a alta gestão da empresa compre essa ideia e ajude a área de processos a definir esse accountability, né? E que esses resultados, né, quando a gente olha um processo ponta a ponta, que tem um indicador resultante, esse resultado, ele está sendo balizado, esse indicador resultante está sendo balizado por um conjunto de indicadores intermediários
que também vão ter os seus donos, né? Também tem o accountability. E esse dono do indicador resultante vai saber de quem cobrar quando tiver algum problema, né? Então, é bem importante essa consideração e realmente é um dos grandes desafios achar conseguir definir esses donos de cada indicador, né? Como implementar o mapa de performance sem ferir os egos dos donos das caixinhas? Pessoal, é um conceito que vale para gerenciamento de projetos, vale também para gerenciamento de processos. Para implementar um processo ponto e montar um mapa de performance, você precisa ter apoio da alta gestão. Sem isso, você realmente vai começar a brigar com os egos dos donos dos indicadores e terá dificuldade em fazer com que o mapa aconteça. Então, como para cada projeto, né, a transformação de processo também precisa ter o apoio da alta gestão, que vai chamar esses donos desses egos e vai fazer o alinhamento necessário para que o resultado apareça, né? Então tem que pensar sempre no processo como um todo, no resultado do processo, na excelência operacional da empresa, acima dos egos, né? Mas é uma consideração bem importante também, André. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Bom, então agradeço a atenção de todos. Espero que eu tenha contribuído com vocês, que vocês consigam alavancar os negócios nas empresas de vocês. E caso alguém tenha ficado com alguma dúvida ainda, alguma questão, por favor, entre em contato conosco aí através do nosso chat ou nos grupos de discussão do Twigo. Teremos um imenso prazer em trocar ideias. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos, então, muito obrigado.